amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Em nosso vídeo de hoje nós iremos tratar das ideias, as teorias, as filosofias que surgiram ali ao longo do século XIX. Muito bem, meus amigos, o século XIX é o século onde ocorreram várias transformações. É onde a Revolução Industrial ela vai realmente se definir, ela vai criar as suas raízes se aprofundando. Nós temos ali que a primeira Revolução Industrial, que havia sido iniciada na Inglaterra, ali no finalzinho do século XVIII, ela ainda está gerando frutos. E no mesmo século XIX é onde surgirá então a segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial e suas consequências, elas são entendidas que elas vão se ramificar ali até por volta de 1840 e a partir ali de por volta de 1840, 1850 surgirá a segunda Revolução Industrial. Essas duas transformações na produtividade, elas são muito importantes para entendermos as relações que farão surgir essas ideias, essas teorias das quais nós iremos falar em nosso vídeo de hoje. Primeiro nós temos ali que é com a solidificação da Revolução Industrial que surgirá, irá se consolidar enquanto camada social o proletariado. O proletariado, os trabalhadores das indústrias, até então não existia essa camada social. E, ao longo do século XIX, os trabalhadores, os proletários, vão cada vez mais buscar o seu reconhecimento, buscar a sua existência, a sua validade, buscar ali os seus direitos enquanto camada da sociedade. Esse quesito vai acabar gerando um embate técnico, um embate assim, teórico entre dois conceitos importantíssimos que vão ser utilizados como base para essas ideias do qual nós vamos falar neste vídeo. Estamos falando justamente das questões envolvendo liberdade e questões envolvendo igualdade. Nós temos ali que esses dois elementos, apesar de serem elementos que são complementares, uma ideia complementa a outra, eles vão acabar sendo pegos separadamente por camadas diferentes da sociedade ao longo do século XIX. Por exemplo, nós temos ali a camada dos burgueses, a camada dos proprietários, a camada dos capitalistas. Para os burgueses, é muito mais importante a ideia de liberdade. Para os burgueses, a busca pela liberdade é muito mais importante, já que, teoricamente, esses burgueses, esses capitalistas já possuem igualdade. A sua quantidade de propriedades, a quantidade de capital acumulado, a quantidade de dinheiro que eles possuem acumuladas garantem para eles a ideia da igualdade. Então a burguesia já possui a igualdade. Dessa forma, eles estão na busca para consolidar, para fazer valer a noção de liberdade. Lembremos que há pouco tempo, apenas no século XVIII, que as revoluções burguesas cresceram e apenas no século XVIII que essa burguesia chegou ao poder político. Revoluções burguesas como Revolução Francesa, Revolução Inglesa, a própria Revolução Industrial. Isso faz ainda que essa noção de liberdade alcançada pelos burgueses seja muito frágil, por isso ela precisa ser protegida a qualquer custo. De uma outra forma, a camada dos proletários, eles estão muito mais preocupados com a noção de igualdade. Para os proletários que se sentem explorados, que se sentem despossuídos, que se sentem afrontados, no decorrer do século XIX esse sentimento vai surgindo e vai crescendo, é muito importante que eles consigam a ideia de igualdade. Para os proletários, a igualdade é a busca, a igualdade é muito mais importante. A noção da igualdade, alcançar a igualdade, é muito mais importante para os proletários. Afinal de contas, é uma camada social que ainda não tem nem reconhecida a sua justificativa de existência. Esses proletários estão buscando uma justificativa para se colocar enquanto camada social. Dessa forma, igualdade é muito mais importante. Além de que, no decorrer da Revolução Industrial, da consolidação da primeira fase da Revolução Industrial, no surgimento da segunda fase da Revolução Industrial, cada vez mais os abismos sociais, cada vez mais as diferenças sociais vão se ampliando, vão aumentando. Por isso que o proletário vai buscando ao longo do século XIX a ideia da igualdade. Essas duas ideias, a ideia de igualdade e a ideia de liberdade, são as ideias que vão nortear, as ideias que vão ser os guias para as teorias que surgirão ali, como falaremos agora nesse vídeo, teorias que surgiram no século XIX.
Baseando-se então cada qual nesses conceitos que acabamos de dizer, surgirão novas vertentes de ideias que já haviam surgido no século XVIII e surgirão novas ideias, novas teorias ao longo do período do século XIX. Essas vertentes que surgirão, que serão essas novas abordagens que surgirão aqui, serão referentes principalmente à questão do liberalismo. Lembre-se, o liberalismo surgiu ainda no século XVIII com Adam Smith. Adam Smith é justamente o indivíduo que é responsável pelo surgimento do liberalismo no século XVIII. A abordagem central de Adam Smith no século XVIII estava focada justamente em combater o mercantilismo, em combater a interferência do Estado na economia. Por isso, os principais argumentos, as principais abordagens da teoria de Adam Smith está justamente focado na questão da não interferência do Estado na economia, está focado na busca ali, justamente de uma livre concorrência, uma busca ali, por uma livre o que ele chama de mão invisível do mercado, né? Uma livre concorrência para que todos possam ter liberdade para comercializar os seus produtos. Mas uma coisa é certa, para Adam Smith, o trabalho ainda é questão significativa para gerar a riqueza. O trabalho que deveria ser exercido de forma dividida, a divisão do trabalho, onde dessa forma aumentasse a produtividade. O trabalho ainda é um ponto central da questão das ideias de Adam Smith. Mas isso são vertentes que surgiram lá no século XVIII. No século XIX, novos pensadores irão dar uma nova abordagem para aprofundarão as ideias desenvolvidas por Adam Smith. Estamos falando justamente aqui de David Ricardo. David Ricardo é o primeiro filósofo que vai trazer essa questão no século XIX. Ele ainda pega como base ideias desenvolvidas por Adam Smith, mas dará uma nova interpretação e colocará um novo conceito das ideias que será desenvolvidas por ele. Principalmente nós temos ali a questão da demografia, a questão da importância da análise acerca da quantidade de pessoas que existem naquele momento. Por isso que, além de serem teorias que são interpretadas dentro dos compêndios do liberalismo, as ideias de David Ricardo e de outros que nós vamos falar aqui ainda hoje, eles são também interpretadas como teorias demográficas, porque partem dessa questão justamente da interpretação da quantidade das pessoas nesse compêndio de ideias surgindo ali no século XIX. David Ricardo parte também da premissa de que o trabalho é ponto significativo na questão da geração da riqueza. O trabalho é a geração do valor. Então, para gerar riqueza, para gerar produtividade, é necessário trabalhar. Ou seja, o trabalhador gera riquezas. Quanto mais o trabalhador trabalha, teoricamente, mais riquezas ele vai gerar. Maior a possibilidade de ele crescer economicamente. Chegará ao ponto, por exemplo, segundo as ideias acompanhando esse raciocínio, chegará ao ponto, por exemplo, em que o trabalhador trabalhará cada vez mais, ganhará cada vez mais essa ideia e ele não precisará mais trabalhar, irá acumular cada vez mais riquezas, a ideia básica lá da questão capitalista e tal, acumulação, ele irá acumular cada vez mais riquezas, chegando ao ponto de não precisar trabalhar. Poderá até se transformar em um proprietário, poderá até se transformar em um empresário. Então veja só, se o trabalho gera riquezas, quanto mais eu trabalho, mais riquezas eu tenho, gerando a acumulação de riquezas ao ponto de não precisar trabalhar. Esse ponto chegará a um problema, porque se todos, segundo as teorias de David Ricardo, porque se todos os trabalhadores geram riquezas, acumulam, e essa acumulação faz com que ele pare de trabalhar, quem irá trabalhar então? Então, nesse quesito, David Ricardo irá elaborar ali uma ideia da qual é necessário garantir que exista uma quantidade de pessoas sempre produzindo, ou seja, sempre trabalhando. Se nós permitirmos que todos os trabalhadores enriqueçam e deixem de trabalhar, virem empresários, irá acabar a riqueza. Não, ninguém mais trabalhará, não haverá mais riqueza. Dessa forma é necessário que exista uma camada sempre mantida em uma quantidade inferior, uma camada mantida em uma quantidade baixa, para que seja sempre uma camada que esteja sempre constantemente produzindo sem acumular. E aí que vem a ideia dele, que para que isso aconteça, o pagamento realizado pelo trabalho exercido pelo proletário
pelo trabalhador deve ser somente o mínimo necessário para a subsistência desse trabalhador. Ou seja, você, empresário, você, capitalista, você, burguês, irá pagar para o trabalhador somente o que ele precisa para manter ele próprio vivo e manter uma família nas mesmas condições de produção, ou seja, não será permitida as condições para que esse trabalhador acumule, ou seja, ele nunca deixará de estar somente na condição de trabalhador de produção. Nunca terá condições de acumular e nunca irá sair dessa condição, mantendo-se ele próprio sempre trabalhando, sempre como trabalhador, e seus próprios filhos sempre como trabalhador. Sua própria prole como trabalhador. Daí o nome proletário. Pessoal, agora veja só. Se nas ideias de David Ricardo, quanto maior o trabalho, maior a geração de riquezas, imagine que o trabalhador gere 100 mil reais de riqueza, mas ele precisa apenas de 10 mil reais de riqueza para sobreviver. Onde ficarão os outros 90 mil reais que não são passados ao trabalhador? Aí que está. Esses 90 mil, a diferença ficará retida pelo burguês capitalista. Dessa forma, nós temos ali se cristalizando, se desenhando as desigualdades sociais que vão se aprofundando ali na questão do século XIX. E perceba, através das ideias de David Ricardo, nós temos uma justificativa teórica para manter o trabalhador sempre ganhando pouco, muito pouco, tão pouco que ele nunca conseguirá acumular. Outro pensador deste momento que irá aprofundar essas ideias, aprofundar essas questões que já foram abordadas por Adam Smith, que foram abordadas por David Ricardo, é justamente Thomas Malthus. Thomas Malthus, além de ter essa ideia de que o trabalho é uma fonte de riqueza, ele vai trazer uma ideia de que, para Thomas Malthus, o progresso é limitado. As condições de geração de riqueza, as condições de geração de produção, as condições de geração de produção, elas são limitadas. Nós temos que entender que essa limitação está pautada justamente numa ideia de que, para Thomas Malthus, nós temos que a população cresce em uma progressão geométrica. Ou seja, para Thomas Malthus, a população cresce em uma velocidade muito grande. Há uma quantidade muito grande de população crescente. Até porque, ao analisarmos naquele momento, como os proletários, os trabalhadores ganhavam muito pouco, havia uma quantidade muito grande de famílias enormes justamente para que pudessem auxiliar. Quanto mais gente trabalhando, mais ganhos teriam naquela família, mais condições daquela família se manter e mais condições daquela família progredir. Além disso, nós temos que, para Thomas Malthus, além de que a população cresce em uma velocidade muito grande, uma progressão geométrica, a produção, a capacidade produtiva, ela cresce em uma progressão aritmética. Ou seja, a produção ela cresce numa quantidade muito menor. A produção ela cresce numa quantidade muito menor do que a população. Ou seja, a população cresce mais rápido, cresce com uma velocidade muito maior do que a produção. Essa população crescendo numa quantidade muito mais rápido, crescendo numa quantidade muito maior, essa população ela vai acabar consumindo cada vez mais os recursos necessários, já que o progresso é limitado, os recursos são limitados. Dessa forma, então, os recursos vão se escassear justamente porque a população está crescendo muito. E, mais uma vez, quem é a população que mais cresce naquele momento é a camada mais pobre, a camada dos proletários, a camada dos camponeses, camadas mais pobres, camadas mais empobrecidas. Dessa forma, Thomas Malthus então traz uma ideia interessante. Precisamos fazer um controle de natalidade. Como podemos fazer um controle de natalidade? Não havia naquele momento pílula anticoncepcional, não havia métodos anticontraceptivos, não haviam métodos contraceptivos para poder fazer o controle de natalidade. Qual é a solução encontrada então para Thomas Malthus? Olha só que interessante. O pagamento necessário, o pagamento realizado pelo trabalho exercido pelo proletário deve ser o mínimo somente para que ele mantenha sua subsistência. Perceba, se o trabalhador ganha pouco, ele não tem condições de sustentar uma família grande. Então, ele vai ter poucos filhos. Essa é a ideia de Thomas Malthus. Repare então o seguinte,
Se o trabalhador ganha pouco, ele não consegue ter uma família longa. Então vamos fazer o quê? Vamos pagar pouco, vamos pagar somente o mínimo para a subsistência do trabalhador e sua família, sem condições para que ele acumule. Então veja só como é que a solução encontrada por Thomas Malthus é uma solução muito similar encontrada por David Ricardo. Dessa forma nós temos os trabalhadores, os proletários, sempre mantidos em uma situação de ganhos muito poucos, muito mínimos. E isso vai fazendo com que as camadas sociais, os abismos sociais se ampliem. Lembre que no começo do nosso vídeo eu falei que cada vez mais o trabalhador está preocupado com a ideia de igualdade? Porque os pagamentos, porque as empresas naquele momento exigiam cada vez mais trabalhos. Nós temos naquele momento que cada vez mais exige trabalho e em contrapartida o pagamento é sempre pouco. Dessa forma os abismos sociais crescem. Por isso, meus amigos, nós temos aí que essas teorias e essas visões que são surgidas ali dessas abordagens feitas por David Ricardo, abordagens feitas por Thomas Malthus, vão gerar repercussões e vão gerar transformações. Ao longo do século XIX, nós temos grandes transformações sociais, grandes mudanças sociais acontecendo, principalmente em questão de ampliação dos abismos sociais. Nós temos jornadas de trabalho longuíssimas, 16, 18 horas. Nós temos trabalhadores que trabalham em situações muito insalubres, trabalham em minas de carvão. Ou seja, nós temos condições de vida para esses trabalhadores terríveis. É por isso que cada vez mais esses trabalhadores vai gerando dentro desses trabalhadores, vai crescendo dentro deles um sentimento de insatisfação. Esse sentimento de insatisfação vai acabar gerando algumas resistências, algumas revoltas, resistências por parte dos trabalhadores. Dessas formas nós temos então que eles estão tentando ali se estabelecer, tentando combater aquilo que eles vão interpretar como exploração, e dessa forma surgirá, por exemplo, o movimento ludista. O movimento ludista, meu amigo, surgiu aqui entre 1811 e 1812. Esse movimento ludista ficou conhecido justamente como quebradores de máquinas. Liderados pelo chamado Ned Ludd, daí o movimento ludista, esses grupos, essas pessoas vão começar a destruir as máquinas e dessa forma, destruindo as máquinas, vão tentar lutar contra essa forma de exploração, digamos assim. Claro que na Inglaterra, onde o movimento surgiu, esses movimentos surgirão principalmente na Inglaterra, onde o movimento surgiu, ele vai ser severamente combatido pelas forças governamentais, chegando mesmo até as pessoas envolvidas nele, sendo algumas mortas, algumas condenadas, algumas deportadas. Dessa forma, o movimento ludista vai deixar de existir. Mas ele não foi o único. Depois do movimento ludista, nós tivemos ali que os trabalhadores começaram a se organizar um pouco melhor, começaram a se unir e dessa forma começaram a ver ali uma mentalidade de que quando eles estavam separados, estavam enfraquecidos, mas se unissem, estavam fortalecidos. Surgirão ali um movimento chamado de Trade Unions. O movimento das Trade Unions, meus amigos, já é proveniente ali de por volta de 1824. O movimento das Trade Unions, surgido ali por fora de 1824, é um movimento precursor, ele é o que vai dar à luz no futuro ao movimento sindical. Essa ideia da união, essa ideia de que os trabalhadores de determinada área, de determinado local, devem se unir para poder assim conseguir combater aquilo que eles achavam que era desrespeitoso, aquilo que eles achavam que era afrontoso. Dessa forma, as Trade Unions começaram a gerar frutos que vão desencadear um terceiro movimento também na Inglaterra, um movimento chamado movimento cartista. O movimento cartista, meus amigos, ou o movimento do cartismo, surgiu aqui entre 1837 e 1848. Esse movimento cartista, ele acaba sendo conhecido como movimento das cartas do povo. Por quê? Porque os trabalhadores que estavam se organizando agora por meio das Trade Unions começaram a redigir cartas, pedidos, redigindo alguns pedidos ao Parlamento Britânico para que o Parlamento Britânico os atendesse. Por exemplo, o Parlamento Britânico criasse ali uma lei que proibisse o trabalho infantil, o trabalho feminino fosse regulamentado, né, que as crianças pudessem ter uma regulamentação de proteção, surgir ali que uma jornada de trabalho mais justa, jornada de trabalho de 10 horas diárias, surgindo ali pedidos, por exemplo, para que os trabalhadores pudessem ter representantes no parlamento. Vários pedidos surgiram nesse momento. No momento de surgimento do cartismo, ele também foi combatido, ele também gerou prisões, seus líderes foram presos. Dessa forma, nós temos ali que no momento de surgimento do cartismo, ele também não gerou lucros. Porém,
posteriormente, no decorrer do tempo, cada vez mais, o parlamento britânico foi aderindo a essas ideias e trazendo melhoras nas condições de vida dos trabalhadores. Esses movimentos, eles são justamente os movimentos dos trabalhadores, a reação trabalhista, os movimentos trabalhistas. Esses movimentos, a partir ali de meados do século XIX, 1840, 1850, eles começarão a ser amparados por novas ideias. Da mesma forma que surgiram abordagens como a de David Ricardo, de Thomas Malthus, para amparar a visão, uma certa visão de uma busca por liberdade, uma certa visão, um aprofundamento das ideias liberais, nós temos que no século XIX surgirão outras ideias, surgirão outras vertentes de pensamento que vão começar a dar valor e começar a dar justificativas teóricas para as reivindicações dos proletários. Esses movimentos serão conhecidos como teorias sociais ou teorias socialistas. Esses movimentos que serão conhecidos como teorias sociais ou teorias socialistas, eles estão justamente tentando, eles têm um objetivo muito claro. O objetivo desses pensamentos é destruir, acabar com as desigualdades sociais. Como nós vimos, os abismos sociais do século XIX estão cada vez mais grandes, cada vez maiores. As teorias sociais vão tentar, cada qual ao seu modo, porque elas são muito diferentes, essas teorias muitas vezes são contraditórias, elas defendem ideias que uma contradiz, ou seja, são teorias muito díspares uma da outra. Essas teorias, mesmo assim, elas têm um objetivo: destruir as desigualdades sociais. Claro que, como eu falei, elas são teorias muito díspares. Cada uma vai dizer que a fonte das desigualdades, o motivo, a causa das desigualdades é um motivo diferenciado do outro. E cada uma delas vai trazer uma ideia diferente para combater justamente essas ideias, combater justamente essa questão da desigualdade. Mas não se esqueça, as teorias sociais, ou teorias socialistas, elas estão justamente tem esse nome porque elas estão focadas nas questões sociais, focando-se, tentando eliminar, destruir as desigualdades sociais. A primeira das teorias sociais que vamos falar é justamente o anarquismo. O anarquismo, meus amigos, é uma fonte de uma ideia, é uma teoria social que interpreta que a causa dos males sociais, a causa das desigualdades sociais é justamente o governo. Dessa maneira, o anarquismo ele vai propor uma defesa contra toda forma de governo. O anarquismo se põe contra toda forma de governo. Por quê? Segundo os anarquistas, os governos existem porque são sustentados pelos burgueses capitalistas. Estes burgueses capitalistas sobrevivem da exploração e da desigualdade social existente quando ele explora o trabalhador proletário. Dessa forma, para o anarquismo, então, a existência da desigualdade social é a sustentação, é a base que mantém os governos vivos. Então, para os anarquistas, nenhum governo irá se colocar de uma forma que irá destruir as desigualdades sociais. Justamente porque, se um governo acabar com a desigualdade social, ele irá acabar com sua fonte de vida, irá acabar com sua fonte de renda. Dessa forma, os governos somente existem para ampliar, manter, para dar a manutenção de um sistema que é o causador da desigualdade social. Ou seja, para os anarquistas, os governos existem para manter a desigualdade e manter a exploração dos trabalhadores. Dessa forma, eles são contra a existência de todos os governos. Eles querem acabar com todos os governos e dessa forma garantir uma sociedade pautada por homens livres. Livres porque estariam livres para exercer todas as suas potencialidades. Não seria necessário, em uma sociedade anarquista, não seria necessário que nenhum indivíduo fosse fiscalizado, que nenhum indivíduo fosse cobrado, que nenhum indivíduo fosse punido. Por quê? Para os anarquistas, a sociedade que surgiria seria uma sociedade onde todos os indivíduos teriam o conceito da responsabilidade. Todos os indivíduos em uma sociedade anarquista saberiam que eles são responsáveis para cumprir determinada função
e que, quando não cumprem suas funções, como uma engrenagem que quebra, como, por exemplo, quando o indivíduo A falta ao trabalho, toda a cadeia produtiva não é realizada, levando prejuízo, levando ao prejuízo para toda a comunidade. Porque, em uma sociedade anarquista, eles são responsáveis, os indivíduos seriam responsáveis por cumprir as suas responsabilidades. Dessa maneira, eles não faltariam, porque saberiam que ao faltarem, estariam prejudicando toda a comunidade. Outra coisa, tudo que seria produzido na comunidade seria para todos, porque seria uma comunidade igualitária. Todos trabalham e todos têm acesso aos produtos. Dessa maneira, não haveria diferenças de produtos, não haveriam indivíduos mais ricos nem mais pobres. Se não existem indivíduos mais ricos ou mais pobres, não existiriam crimes, porque todos teriam tudo aquilo que é produzido. Ninguém precisaria cobiçar aquilo que é de outro, não havendo roubos. Se não há roubos, não há necessidade de policiais, não há necessidade de uma força punitiva, porque não haveriam crimes a serem punidos. Percebam o quanto que essa sociedade anarquista é uma sociedade idealizada. É uma sociedade que está no âmbito de uma meta inalcançável, uma meta inatingível, dessa forma, para os âmbitos reais. Percebam o quanto que essa sociedade anarquista é uma sociedade que seria um tanto quanto até utópica. Nessa sociedade não haveria necessidade de compras, de ganhos. Por quê? Porque como todos teriam os produtos, seriam realizados transações à base de trocas. Nós não teríamos ali que haveria a questão, não haveriam questões ali, por exemplo, de cobiça, de lucrar, porque não haveria o conceito de acumular. Não seria produzido nada além do necessário. Por quê? As comunidades funcionariam de acordo com a necessidade, a produção seria realizada de acordo com a necessidade. Dessa forma, não haveria o conceito de acumulação. Dessa maneira, funcionaria a sociedade anarquista. Bom, nós temos alguns teóricos importantes que trouxeram colaborações para essas ideias do anarquismo, né? O primeiro deles vai ser justamente Pierre Proudhon. Pierre Proudhon tinha uma frase, uma ideia que pode ser sintetizada da seguinte maneira: a propriedade é um roubo. Por quê? A propriedade gera acumulação e quando você acumula, por exemplo, para que você tenha 2 pães, na ideia de Proudhon, para que você tenha 2 pães, você deixou uma pessoa sem pão. Dessa forma, a produção seria feita de acordo com a necessidade, justamente por causa dessa questão nós temos ali, em que não haveria necessidade de acumulação, porque ao acumular, para acumular, você deixa algum indivíduo sem a produção, sem o produto, e isso não seria realizado na sociedade anarquista. Além de Proudhon, nós temos também Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin dizia que para que fosse instaurada uma sociedade anarquista, era necessário justamente derrubar o governo. Dessa forma, nós temos aqui que o Mikhail Bakunin, ele é justamente o criador de uma vertente chamada anarquismo terrorista, que mesmo que fosse necessário utilizar a violência, teria validade desde que essa violência gerasse o fim dos governos e dessa forma gerasse o nascimento de uma sociedade anarquista, onde a liberdade, e a igualdade seria definitiva. Dessa forma, tendo base nessa questão de eliminar os governos, trazer uma sociedade onde a igualdade seria o mais importante, a comunidade, é que funcionavam as teorias anarquistas. Como vimos, o anarquismo funciona como uma espécie de ideias inatingíveis, ideias inalcançáveis, ideias utópicas. Mas, dentro das teorias sociais, nós temos ali, no século XIX, nós temos ali que surgirá o chamado socialismo utópico. Claro que quem deu esse nome de socialismo utópico não foram eles próprios. Quem nomeou o socialismo utópico foram pensadores que vieram depois. E por que ele vai ser nomeado socialismo utópico? Porque as suas ideias realmente são inalcançáveis, são inatingíveis. Para eles, para os socialistas utópicos, a causa dos males sociais é justamente o capitalismo. O capitalismo, ao gerar a acumulação, ao gerar ali a acumulação da propriedade privada, nós temos que ele gera a desigualdade, justamente baseado numa prolongação daquela ideia que falamos antes, para que uma pessoa tenha 2 pães, uma outra pessoa ficou sem, e assim sucessivamente. A acumulação gera desigualdade.
Dessa forma, para o socialista utópico, o capitalismo deveria ser substituído. E aí que vem a questão. Eles dizem qual é o problema é o capitalismo. Eles dizem qual é a solução, substituir o capitalismo, mas não sabem como fazer isso. Eles não têm a fórmula, digamos assim, para substituir o capitalismo. Eles só dizem como é o problema e como será depois do problema resolvido. Mas não sabem, não explicam, não têm ideias de como vão fazer para solucionar esse problema. Por isso, são ideias chamadas socialistas e utópicas. Ideias muito inatingíveis, muito inalcançáveis, que só funcionam realmente no âmbito das ideias, no âmbito das teorias. Quem são os pensadores que vão ter mais influência nesse quesito? Bom, o primeiro pensador que tem mais influência nesse quesito é justamente Charles Fourier. Para Charles Fourier, a sociedade deveria se organizar nos chamados falancérios. O que são falancérios? São fazendas agroindustriais coletivas, onde todas as decisões, desde a decisão de produção, desde a decisão de trocas, todas as decisões dentro do falancério é tomado por uma coletividade, por um conselho, por um grupo envolvendo todos os indivíduos, inclusive os trabalhadores. Perceba, trabalhadores, não existem proprietários, porque o falancério é da comunidade, certo? É da comunidade. Dessa forma, tudo que é produzido, tudo que é decidido será também da comunidade. Esses falancérios funcionariam, então, de acordo com esses conselhos, de acordo com essas organizações de trabalhadores, onde todos teriam ali a sua função e todos receberiam uma parte dessa função exercida pelo falancério. Segundo Charles Fourier, a sociedade, depois que o capitalismo for substituído, será gerida dessa forma. Além de Charles Fourier, nós temos também a figura de Saint-Simon. Para Saint-Simon, a sociedade deveria ser organizada de acordo com aqueles que são mais capazes. Quem seriam os mais capazes? Quem organizaria a sociedade? Os sábios, os filósofos, os artistas, aqueles que são intelectualmente mais capazes de se desenvolver e gerenciar a sociedade. Mas perceba, ele só fala isso. Como é que a sociedade deve ser organizada? Ela deve ser organizada pelos sábios. São os sábios que devem organizar a sociedade. Tá, mas quem são esses sábios? Não, os mais inteligentes. Tá vendo como é que é vago? Como é muito vago, é justamente por isso que se chama socialismo utópico. Dentro dessas ideias socialistas utópicas, vai surgir o indivíduo que vai ficar conhecido como patrão esclarecido. Esse indivíduo que é o patrão esclarecido é justamente Robert Owen. Robert Owen chegou à conclusão de que para melhorar a produtividade, porque ele é um patrão esclarecido, porque ele é proprietário, e ele chegou à conclusão de falar assim, olha, para melhorar a produtividade é necessário que os proletários, que os trabalhadores tenham boas condições de vida. É necessário que eles tenham boa alimentação, que eles tenham boa casa, que eles tenham bom descanso, que eles tenham condições de vida para que eles possam se dedicar e se esforçar no trabalho. Nesse pensamento, Robert Owen tentou incorporar nas suas empresas essas questões. Uma jornada de trabalho menor, 10 horas, um salário mínimo melhor. Ele começou a implementar reformas, começou a implementar melhoras que para nós hoje em dia, século XXI, é tranquilo. Férias, salários justos, descanso, jornada reduzida. Para o século XXI, você fala assim, mas isso é normal, todas as empresas são assim. Século XXI, não no século XIX. No século XIX, as empresas, o normal é trabalho de domingo a domingo, 16 horas por dia, trabalho extenuante, salários insignificantes, isso é o normal. Quando Robert Owen coloca essas diferenças, essas reformas na sua produtividade, ele não conseguirá concorrer com as outras empresas, né? Porque ele também aumenta um pouco o seu custo. Não conseguindo concorrer com as outras empresas, ele vai acabar falindo. O final da vida de Robert Owen vai ser justamente, ele, o patrão esclarecido, vai ser justamente ele vai se engajar nas trade unions. Lembra que nós falamos das trade unions? Ele vai se engajar nas trade unions e vai justamente tentar lutar ali por melhorar essas condições de vida também, dos proletários. Esses indivíduos são conhecidos como socialistas utópicos. Por que socialistas utópicos? Porque as ideias do qual eles defendiam eram ideias utópicas, ideias que ainda estavam longe de serem capazes de serem implementadas. Mas quem é que nomeou eles de utópicos? Não foram eles, mas sim os seus, digamos assim, sucessores. Quem é que vai acabar nomeando os socialistas utópicos? São justamente os chamados socialistas científicos.
Quem são esses socialistas científicos? Estamos falando de Friedrich Engels e Karl Marx. Esses dois pensadores do século XIX desenvolveram uma teoria que vai ser uma teoria para a análise científica da sociedade. Essa teoria que analisa cientificamente a sociedade, por isso conhecidos como socialistas científicos, é justamente a teoria chamada de materialismo histórico. Para as relações humanas dentro do materialismo histórico, o materialismo histórico interpreta que a humanidade se relaciona através dos meios de produção. Os meios de produção é a forma de que a humanidade se relaciona ao longo da história. Por isso, a teoria se chama materialismo histórico. Ele vai interpretar, segundo essa ideia, que existe um conceito entre a humanidade, que é justamente a questão de que sempre na história da humanidade existiu um explorador e sempre existiu um explorado. Esses indivíduos, o explorador e o explorado, estão em constante conflito. Ele vai dar o nome de luta de classes. Existe uma luta de classes entre o explorador e o explorado. Que luta é essa? O explorador quer continuar explorando. O explorado não quer continuar sendo explorado. A luta existente, o conflito dessas classes é o que gera a história. O conflito de classes, a luta de classes é o motor que gera a história da humanidade para o materialismo histórico. Como assim? Perceba, na antiguidade havia uma relação de produção. Qual é a relação de produção na antiguidade? O escravismo. Havia o dono de escravo, explorador, e havia o escravo, explorado. Essas duas camadas estão em constante revolta. Nós tivemos ali vários exemplos de várias revoltas escravas na antiguidade. E é justamente das lutas existentes entre escravos e dono de escravos, o conflito de classes, que gerará uma mudança na sociedade, gerará uma evolução na sociedade. A sociedade irá mudar, a história irá mudar. Surgirá justamente ali o feudalismo. No feudalismo nós temos a mesma relação, praticamente. Temos o explorador, o senhor feudal, o explorado, o servo. Lutas de classes, gerará ali o conflito, gerará a transformação, gerará a evolução da história. Surgirá a sociedade da Idade Moderna, onde nós temos as oficinas de produção. Mais uma vez, donos das oficinas de produção, explorador. O empregado da oficina de produção, o explorado. Luta de classes, conflitos, e aí chegamos à industrialização, ao capitalismo. No capitalismo nós temos ali o burguês, que é o dono da empresa, dono daquilo que eles chamam meio de produção. Nesse quesito, então, nós temos que no capitalismo, no século XIX, que era onde eles viviam, era o que eles estavam vendo, existiam os burgueses, os capitalistas, os exploradores, que se exploravam os proletários, os trabalhadores, que eram explorados. Dessa forma, então, a luta de classes exercida nesse momento era o que gerava o motor da história. E essa luta de classes irá gerar uma nova evolução, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Por quê? Como que Marx, como que Engels entendem que é feita essa exploração? Por um conceito chamado mais-valia, o conceito da mais-valia. Se vocês lembrarem, quando eu falei para vocês lá no passado, eu falei, olha, vamos pagar o mínimo para o trabalhador necessário para ele sobreviver, mesmo que ele produza mais. Vamos imaginar que esse chaveiro é produzido pelos trabalhadores. Esse chaveiro de metal, ele tem um custo de R$5 para ser produzido, correto? Ele é produzido por R$5. Um trabalhador ganha R$1 para produzir, R$1 por dia para produzir um chaveiro como esse. Então, no final de 10 dias, um trabalhador, ele ganhou R$10 para produzir chaveiros, correto? R$1 por dia para produzir chaveiros. O trabalhador ganha isso. No final de 10 dias, R$10. No entanto, ele produz 1.000 chaveiros por dia. Ele produz, então, no final de 10 dias, 10.000 chaveiros. Perceba, ele ganha R$10, produz 10.000 chaveiros. Cada chaveiro é vendido por R$10. Ou seja, no final do dia, nós temos ali R$10.000 por dia. No final de 10 dias, R$100.000. Olha só então, pessoal. Não sei se a conta está certa não, mas vocês vão entender. O trabalhador, ao longo de 10 dias, ele ganhou R$10 para produzir os chaveiros. No final dos 10 dias, ele gerou uma produção de R$100.000. A diferença entre R$10 que ele recebeu
e os 100 mil reais que ele produziu é chamada mais-valia. Essa diferença é justamente a exploração. Para Marx e Engels, a mais-valia é justamente com a mais-valia que o burguês explora o trabalhador. Ele vai dizer que é injusto, ele vai dizer que é uma exploração muito grande que existe naquele momento do século XIX. E você tem que lembrar que nós estamos falando do século XIX. Jornada de 10 horas, jornada de 16 horas, trabalho de domingo a domingo. É isso que esses dois indivíduos estão vendo. São aquelas crianças trabalhando em minas de carvão que eles estão vendo. Então, é através da mais-valia que sempre o explorador explora o explorado. Dessa forma, essa luta de classes também vai gerar uma evolução. E essa evolução vai ser justamente a chegada de uma nova forma de vida, uma nova forma de organização social. Perceba, eles estão falando que o capitalismo também é a causa dos males. E o capitalismo gera a luta de classes. O capitalismo gera a luta de classes devido à existência da mais-valia. Como é que isso vai acabar? Quando surgir o comunismo. E é nesse quesito que eles vão, diferente do socialismo utópico, que fala que o capitalismo deve ser substituído, mas não fala como, os socialistas científicos falam que o capitalismo deve ser substituído e falam como. Ele fala que o capitalismo deve ser substituído pelo comunismo através de etapas. E essas etapas são as seguintes. Primeira etapa. A primeira etapa é justamente a chamada Revolução Socialista. Como assim a Revolução Socialista? Os trabalhadores irão se unir, os explorados irão se unir e irão tomar o poder. Quando eles tomam o poder, obviamente, os governos e a burguesia, que é a apoiadora do governo, irá fazer resistência. Dessa forma, terá de ser uma revolução. Dessa forma, o trabalhador proletário irá ter de fazer uma revolução para tomar justamente ali o governo de suas mãos. Essa é a primeira etapa. Os trabalhadores tomam o governo em suas mãos. A segunda etapa é justamente a etapa onde irá ser feita o fim das desigualdades, ou melhor, irá começar a ser feita o fim das desigualdades. A segunda etapa é justamente a etapa da socialização. Essa etapa da socialização, onde nós teremos ali que os meios de produção serão distribuídos igualmente. Atenção, os meios de produção serão distribuídos. Meios de produção não é a sua casa, não é a sua cama, não é a sua bicicleta. É os meios de produção, as empresas, as fazendas, aquilo que produz. Dessa forma, eles vão dividir isso em forma igualmente para todos. Calma. Como que você faz para dividir alguma coisa igualmente por toda a população? Estatiza. Segundo as ideias do socialismo científico, aquilo que é do Estado é de todos. Então, dessa forma, você toma, os meios de produção serão controlados pelo Estado. E dessa forma, todos terão acesso a esses meios de produção. Segundo as ideias do socialismo científico. Outra coisa, os donos, os proprietários dos meios de produção não aceitarão essa socialização pacificamente. Dessa forma, esse novo governo revolucionário deverá implementar a chamada ditadura do proletariado e obrigar esses proprietários e obrigar os meios de produção a serem socializados. As classes sociais deverão ser igualitarizadas. Dessa forma, por meio da força, por meio da ditadura do proletariado, será feita a igualitarização das sociedades. Dessa forma, deixarão de existir as desigualdades. E quando finalmente for feita a socialização, e quando finalmente acabar a desigualdade, e quando finalmente acabar com todas as discrepâncias sociais, todos tiverem acesso a tudo, todos forem iguais, surgirá a terceira etapa, e essa terceira etapa é uma sociedade sem classes, uma sociedade sem desigualdades, uma sociedade sem diferenças e sem conflitos. Essa sociedade surgirá na terceira etapa, é a sociedade comunista. Comunista de comunidade, onde todos são iguais. Dessa maneira, nós temos ali que dessas etapas, segundo o socialismo científico, será feita a substituição do capitalismo, surgindo uma nova sociedade sem desigualdades, uma nova sociedade sem problemas sociais, uma nova sociedade onde todos são iguais e onde não há conflitos. Dessa forma, surgirá a sociedade comunista. Nessa sociedade comunista não há conflitos sociais, segundo eles. Mas se não há conflitos sociais, também não há motivações, não há estímulo para progredir com a história.
Dessa forma, a história da humanidade, a história da evolução humana, a história dos desenvolvimentos, da evolução social humana para ali no comunismo. Dessa forma, eles vão dizer que o comunismo é o fim da história. Como podemos perceber, essas teorias surgidas ali ao longo do século XIX, as teorias malthusianas, as novas vertentes do liberalismo, as teorias sociais, as teorias socialistas, elas são fruto justamente de um século muito conturbado. O século XIX é um século onde nós temos ali muitas transformações, nós teremos ali mudanças na economia, teremos ali mudanças na sociedade, nós vimos ali os abismos sociais que estão cada vez se ampliando mais e que surgirão essas vertentes tentando acomodá-los, tentando solucioná-los, tentando extirpá-los. Principalmente, meus amigos, nós temos que entender que o século XIX é o século onde o proletariado, onde os trabalhadores irão surgir enquanto camada social sólida e irão almejar ali o seu lugar ao sol. A mesma coisa que fez a burguesia tantos anos antes. Dessa forma, meus amigos, nós vimos então que essas teorias, essas ideias que surgiram nesse período gerarão frutos que chegam até a nossa sociedade em pleno século XXI. No entanto, como esses frutos, como essas ideias irão se desenrolar, é assunto para um novo momento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e ajude o História à la Carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!